Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Hoje, continuando nossa temática de insuficiência cardíaca, a Cris vai dar fechamento na parte de diurético e já começar a falar um pouco de inotrópico. Tinha ficado até na dúvida se eu colocava esses dois artigos, mas já me adiantando, né, até conversei com a Cris aqui antes de começar, acabam sendo artigos mais conceituais para vocês saberem que existe, né? O primeiro vai ser sobre solução salina hipertônica. Eu acho que poucos de vocês tiveram contato de usar, né, seja no ambiente de pronto atendimento ou de UTI, né? E o segundo, já sobre a dobutamina, que vocês usam todo dia, mas talvez nunca tenham parado para pensar da onde surgiu o racional de onde utilizar e talvez vão ter uma grande surpresa ao final da apresentação do artigo, quem não tenha lido. Cris, toda a sua apresentação. Certo, bom dia, pessoal. Eu sou a Cristiane, tá? Sou a R1 de cardiologia aqui do HG. E hoje a apresentação ficou para mim, né? Como o professor falou. Eu vou começar apresentando esse artigo que ele enviou de 2020, tá? Que é o uso prático de solução salina hipertônica em insuficiência cardíaca aguda descompensada refratária. E foi mais uma experiência que fizeram lá nos Estados Unidos, tá? Em um centro. A princípio, a gente tem essa condição já que de refratariedade, né, em pacientes de insuficiência cardíaca descompensada, a gente acaba atingindo uma condição já mesmo no final que o paciente começa a ficar congesto e não responsivo às medidas usuais, né, e começa a criar resistência aos diuréticos. Então, pensando nesse perfil de paciente, esse estudo tentou avaliar se a solução salina hipertônica ela poderia aumentar a resposta a esses diuréticos. O estudo ele foi bem pequeno, tá? Foi uma análise retrospectiva de março de 2013 a dezembro de 2017. Foram 40 pacientes e eles classificaram a partir de três episódios, aí eles contavam como um episódio a mais. Portanto, eles contaram como 50 episódios distintos de administração, certo? Sobre a gravidade fisiológica, 64% já era dependente de inotrópicos e vasopressores, tá? A mediana da fração de injeção era de 35. A dose diurética prévia foi uma mediana de 40 miligramas. Aqui eles tentaram padronizar, tá? Outros diuréticos, eles faziam equivalência e tentou generalizar tudo para furosemida, tá? Então, ficou essa mediana de 400 miligramas dia. O estado basal de pré-intervenção tinha uma tendência de piora, a maioria dos pacientes já apresentavam hiponatremia, uma média aí de 131, hipocloremia, uma média de 88, e disfunção renal já, com ureia mediana de 64 e a creatinina de 1,8. Em desfechos duros, após 30 dias, 33% apresentou mortalidade e 21% tiveram alta para cuidados paliativos, certo? Então, dá para perceber que já eram pacientes bastante refratários, né, ao tratamento, principalmente a diuréticos, né, que estavam sendo administrados em altas doses ali, e aí é como se fosse uma tentativa ali já meio que desesperada, vamos falar assim. Então, os resultados foram bem simples, tá? Que eles tentaram testar. O primeiro foi para testar a segurança de instituir essa medida nesses pacientes, porque qual a principal preocupação? Se eu estou colocando uma solução salina tão hipertônica assim, a preocupação era causar congestão, né, pulmonar, e aí a gente percebe aqui, eu tenho análise de FO2, antes e depois, e aqui eles analisaram 48 horas, 24 horas, tanto antes da infusão, como depois da infusão, e como a gente percebe aqui no gráfico 2, FO2, ela manteve a mediana, tá? E aqui o uso de oxigênio suplementar também, tá, gente? A gente percebe que é quase um platô. Então,
Nesse sentido, principalmente falando em congestão pulmonar, edema pulmonar, não teve mudança nenhuma. Significa que, pelo menos nesse sentido, o uso dessa solução não teve efeito, tá? Outra preocupação é pensando na infusão de sódio, né? Então, era causar desmineralização, né? Então, assim, a gente percebe também que houve um pequeno aumento só, mas dentro do esperado, tá? Da mudança do sódio cérebro, tá? Então, em questão de segurança, não tinha nenhum perigo para os pacientes nesse perfil, tanto do edema congestão pulmonar, como da hipernatremia. Aqui os resultados principais, tá? Aqui mantendo o que eu acabei de explicar, que ele tem um perfil de segurança bom. E, além disso, o que apresentou aqui? Que a melhora da diurese após a administração, a gente percebe que foi plotado em dias, tá? E a gente percebe que teve uma boa melhora da diurese e também uma perda de peso, uma boa resposta sobre a perda de peso dos pacientes, tá? É bem visível no gráfico. Falando sobre a resposta na análise dos exames laboratoriais, a gente percebe que o sódio, como eu havia dito, ele aumentou, mas não dentro do esperado, tá? A mediana foi cerca de 7 milimol por litro, tá? Então, dentro do esperado em 24 horas. O cloro também houve uma importante melhora, porque lembrando que a gente também estava com a hipocloremia nesse perfil de paciente, então houve uma melhora, tá? A ureia aumentou, mas não significantemente, tá? Para causar algum dano. E a creatina apresentou uma boa melhora aqui, como a gente pode ver, né? Cerca de 0,2 a alteração. O mais importante mesmo foi no slide anterior que a gente citou, que foi a perda de peso e o aumento da diurese. Então, não tem muito o que falar, né, mas para mostrar mesmo, foram uns resultados bem específicos, né, e aí a gente começa a discutir que, assim, quando a gente fala em sódio, a gente, acho que a tentativa deles, a princípio, foi pensando em um paciente, nesse perfil de paciente, a gente tenta infundir uma solução hipertônica que aumenta a osmolaridade, né? E pensava-se que pudesse absorver o líquido do terceiro espaço, né? Que esses pacientes geralmente são congestos, e esse seria o principal mecanismo, né? Só que nos estudos eles fizeram até uma comparação entre o tempo de infusão dessa solução salina. E isso desmistificava essa teoria, porque tanto na infusão contínua como na infusão em bolos, não teve diferença, ainda houve uma boa resposta, tá? Então, meio que caiu por terra essa, essa hipótese de achar que era a resposta ao sódio que provocava essa melhora da diurese, tá? Então, não era o sódio que o rim respondia principalmente, né? Então, eles passaram a ver o outro íon que ia junto, né, que era o cloreto. E aí, que ficou como a principal discussão desse artigo, né, que o cloreto ele pode ser o verdadeiro regulador dessa resposta renal ao sal, né? E como a gente tinha visto lá no começo, não tem só hiponatremia, mas tinha uma hipocloremia, né? E ele fala aqui na fisiopatologia que esse cloreto ele participa do feedback tubo-glomerular, ele vai modular a liberação da renina e ela atua através de umas quinases específicas de cloreto que estimula a eliminação de sódio, tá? Então, a hipocloremia, ela está associada à resistência aos diuréticos. Essa foi a grande questão desse artigo. Então, uma conclusão para nossa prática clínica aqui em pacientes selecionados, né, com insuficiência já refratária aos diuréticos, a solução salina hipertônica pode ser uma estratégia que pode ser utilizada, né, como eu já falei, pode ser considerada uma medida já
desesperada, né? Ele pode ser adjuvante de resgate. E aí ela vai estar associada a maior diurese, como a gente viu, maior perda de peso, melhora da eficiência diurética e melhora da função renal e dos distúrbios eletrolíticos, tá? Não tem evidência de piora respiratória, como a gente viu, e tem uma super correção significativa da anatremia, pelo menos nesse estudo. Aqui o checklist do professor, tá? Essa parte eu vou dar uma lida aqui, porque eu tenho mais dificuldade. Então, a primeira, se teve a designação para os tratamentos, foi randomizada? Não, né, que esse foi um estudo retrospectivo observacional, os pacientes não foram randomizados. A decisão da administração da solução salina hipertônica, ela foi tomada pelo médico assistente, né, e aí, portanto, foi do julgamento dele, né. Se todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, sim, os autores identificaram todos os episódios de uso de solução salina hipertônica no período do estudo, foram incluídos 40 pacientes, né, como eu falei, e 58 episódios de tratamento, e os critérios de inclusão e exclusão foram claramente descritos. Se o segmento foi completo, sim, né, se tratava de uma análise retrospectiva durante a internação, então tem os desfechos laboratoriais e clínicos foram acompanhados até 72 horas, como eu falei, e os atores relataram mortalidade alta para cuidados paliativos também, né, em internação em 30 dias. Se a análise seguir o princípio da intenção de tratar, ele não se aplica, o princípio da intenção é utilizado em ensaio clínico randomizado, né. De desfechos secundários, a gente tem a condição cega foi contemplada, não. Nem os médicos, nem os pesquisadores estavam cegos para essa intervenção, né. Se os grupos comparados eram similares no início do estudo, também não havia grupos independentes para comparação. Se, além da intervenção, os grupos foram tratados igualmente, aí não é possível afirmar completamente, né, os pacientes continuaram recebendo o diurético em doses elevadas e outras terapias foram instituídas também, né, conforme a decisão do médico assistente. Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Parcialmente, né, gente? Igual o professor Janine discutiu comigo anteriormente, que essa já é a medida que a gente toma naquele paciente, já que você está ficando sem opções, né? Pode ser uma tentativa a ser tomada, né? Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Não, o estudo avaliou principalmente diurese, tá? Perda de peso e função renal e segurança, só isso. Entretanto, não foi desenhado para demonstrar redução de mortalidade, reinternação ou melhora de qualidade de vida. Os benefícios do tratamento superam os riscos e custos? O resultado sugere que sim, né, em pacientes cuidadosamente selecionados. A solução salina é um tratamento de baixo custo, né, e nessa corte não foi associada a piora respiratória nem a supercorreção de natremia. Porém, com a evidência ainda limitada, tem que ter mais estudos e maiores estudos, né. Acho que é isso, esse artigo é bem enxuto, bem... Alguma observação, professor? Obrigado pela apresentação. Como falei, eu acabei optando por colocar, mas porque é uma estratégia que talvez vocês podem ouvir falar, ver algum post comentando, em grandes centros a gente acaba utilizando. Entra um pouco naquilo que a gente já comentou, vou até espelhar de novo aquela figura que eu mandei lá no grupo. Só achar aqui. Mas é um pouco dessa figura que eu já tinha mandado lá no grupo, né? Basicamente, a salina hipertônica, como você falou, é aquela medida, assim, desesperada, naquele paciente com IC muito grave, se vocês lembrarem daquele I need help lá, quando uma das considerações que a gente faz para definir se o paciente tem uma IC grave avançada é a hiponatremia, que, na verdade, reflete um estado dilucional, né, do paciente que está com uma sobrecarga volêmica muito grande, né? Então, qual que vai ser a nossa estratégia de descongestão depois de todas essas aulas de diurético, né? A gente vai começar com a furosemida, se o paciente for virgem de tratamento, daria para usar ali de 20 a 40 miligramas.
Se ele já usa diurético, você usaria 1 miligrama por quilo ou o dobro da dose que ele usa diária em casa, né? Se ele teve uma resposta diurética ótima, você vai dividir essa dose que você fez já está aqui diária, né? Então, tipo, você fez 80 miligramas, foi efetivo, você pode deixar 80 miligramas por dia, né? É uma coisa que falta a gente fazer, e o que falam é fácil fazer, né, como comentei na aula passada, essa dosagem do sódio urinário, né? Então, após 2 horas, se o seu sódio urinário deu mais que 70 mEq por litro, é sinal que ele teve uma resposta satisfatória diurética. Enquanto você tem uma resposta menor que 50 mEq por litro, você tem aí um sinal claro de resistência ao diurético, né? E aí você poderia dobrar a dose, né, até chegar a 2,5 miligramas quilo, dose de furosemida, lembrando que o céu é o limite. Se o paciente continua ali com sinais de refratariedade, a gente começa aí a pensar no bloqueio sequencial de néfron, né? Então, a gente já comentou do tiazídico, todos esses pacientes tendo IC de fração de injeção reduzida vão receber a esprolactona, né? E a gente comentou na aula passada também da cetozolamida, né? Que infelizmente a gente não tem EV, mas eu comentei para vocês que existe aquele trabalho do europeu do ano passado com o uso da VO com efeito um pouco menor, né? Mas esse fluxograma ele coloca, né? Então, se o paciente tem um sódio muito baixo, e principalmente aquele paciente que você percebe que é muito mal distribuído, né? Que tem aquela nasarca, e muitas vezes você vai pegar, já está com bicarbonato alto, quando você faz o POCUS ali, até que talvez tenha um sinal de má distribuição, e por exemplo, aqui na Mecor você ligaria uma máquina de diálise, provavelmente nesse momento, né? Porque tem uma dúvida que a Mari me questionou ali outro dia, que a gente não tem tanto costume de fazer bloqueio sequencial, essas coisas, porque tem máquina de UF 24 horas o dia inteiro, mas, por exemplo, no HGU, onde muitos plantões noturnos, o diálise só funciona em horário comercial em alguns dias, você está lá no plantão à noite, seu paciente também ser grave, está com gesto refratário, você já está com 80 miligramas de 4 em 4 de furosemida, já está com triplo bloqueio sequencial de néfron. Aí você vai ter basicamente duas opções. Você pode tentar o diurético contínuo, furosemida em bomba em altas doses, e isso eu acabei usando algumas vezes mais lá, ou você poderia tentar essa infusão salina hipertônica, podendo fazer aí repetir ela a cada 8 horas, geralmente o pessoal mantém por até 2 dias ali. É um racional meio parecido de quando a gente usa albumina, porque o que ele vai fazer? Você vai jogar uma concentração muito alta de sódio no intravascular desse paciente. Esse sódio vai funcionar como se fosse uma salmoura ali, quando você vai salgar a carne. Ele vai puxar aquele sódio que está no interstício, e quando ele puxa o sódio, ele traz água junto, então você vai gerar uma sobrecarga intravascular, e aí meia hora depois que você faz essa salina hipertônica, se infunde um diurético em alta dose, para jogar essa volemia que você conseguiu trazer para o intravascular para a urina de novo, né? Então, você prepara a solução aí 3% com 430 ml de NaCl 0,9%, mais 20 de NaCl 20%, infunde mais ou menos 150 ml em 30 minutos e faz essa dose alta de diurético depois. Teve resposta, ótimo, você pode repetir de 8 a 8 horas, e aí não teve resposta, a gente acaba voltando lá para o trabalho do Graciani, que é começar uma outra filtração. Certo, turma? Dúvidas? A Alcide fazia muita salina hipertônica lá no Dante. Oi, Janine, tudo bem? Joia. Cara, assim, mesmo no setor de insuficiência cardíaca, que eu acho que talvez essa seria uma tática muito específica na insuficiência cardíaca, né? Que são aqueles pacientes que reinternam com frequência, que sempre vão existir em hospitais terciários. Eu tinha mais experiência com albumina do que com solução salina hipertônica. Lá no Dante a gente fazia albumina com uma certa frequência, porque a gente sabe que a furosemida ela depende para sua ação, tem uma relação com o percentual da albumina por ligação, né?
E com a albumina a gente tinha uma resposta relativamente boa. Hoje, cada vez menos acaba sendo feito, porque justamente eu acho que, devido à disponibilidade de diálise, os pacientes acabam indo para diálise com mais frequência, até porque a gente está falando vai ser mais avançada. E interessante que a gente cai nesse paradoxo do sódio, né? O sódio, nesse caso baixo, é um marcador de risco, é uma resistência à furosemida. O sódio é interessante que a restrição faz mal no paciente com IC avançado. O excesso acaba ajudando nesse caso em resposta, né? Mas o sódio a gente não compreende ele muito bem nos casos de ciência cardíaca avançada, mas em específico, na ciência cardíaca, nos setores de ciência cardíaca do Dante, a gente acaba usando mais albumina do que a solução hipertônica em si. Legal. A gente tem alguma experiência com a albumina também no HG, mas eu geralmente oriento os meninos mais naquele paciente que já tem uma hipoalbuminemia, né? Tipo, principalmente abaixo de 2,5, que é esse racional que você falou, que a furosemida acaba sendo carreada pela albumina, né? Mas aí tem o viés, querendo ou não, a albumina, por ser uma substância heterotópica, né? Estaria correlacionada com mais risco de inflamação, de infecção, e todo o viés também de custo, né? Então, a gente sabe que no paciente cirrótico, a gente consegue ali justificar o uso, né? Mas em outros pacientes, muitas vezes, o convênio acaba glosando, o próprio hospital, o SUS, acaba não liberando, mas tem um estudo legal chamado PLOS ONE, eu mando para vocês depois, geralmente mando quando os residentes passam comigo na UPO, que detalha bem essa estratégia, e aí a, a cabeça ali acaba sendo mais principalmente a albumina abaixo de 2,5. Certo, turma? Mais alguma dúvida? Fechamos o diurético, então, né? Cris, pode começar a falar de inotrópico, então. Tá bom, deixa eu trocar aí. Tá compartilhando a tela? Deixa eu ver. Tá compartilhando a tela. Tá, a gente tá com lag, deixa eu ver. Agora foi. Beleza, galera. Então, vamos lá. Meu segundo artigo. Então, esse artigo, ele é mais antiguinho, né? Mas eu acho que ele é importante porque ele vai comparar os efeitos da dopamina e da dobutamina em pacientes com, com insuficiência cardíaca. Então, gente, por que é importante esse artigo, eu estava falando? Mais ou menos lá em 1970, ele fala que na época era muito comum o uso da dopamina, era o principal inotrópico na época, né? Só que aí ele era o principal droga usada em pacientes com choque cardiogênico, né? E no tratamento da insuficiência cardíaca. Só que assim, ele tinha efeitos colaterais porque ele pegava mais receptores, né? Então ele podia aumentar também a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio, e, portanto, ele aumentava o consumo de oxigênio pelo miocárdio, né? E aí, nesse contexto que, na época, foi criada a dobutamina, né, mas seletivo do receptor beta-1, e que tinha menos efeitos, né, mas, na época, ainda assim, não tinha estudos comparando a infusão prolongada dessas duas drogas, e esse estudo, ele veio para comparar esses efeitos hemodinâmicos sistêmicos regionais, tanto da DOPA como da dobuta. O desenho do estudo, ele foi um crossover rigoroso, tá, gente?
cerca de 13 pacientes do sexo masculino com miocardiopatia congestiva grave, né, NIRA 4, aí todos descompensados, a maioria, né, em 12 pacientes, e a idade média era de 58 anos, tá? Por que crossover, tá, gente? Porque como a insuficiência cardíaca, ela apresenta uma grande variabilidade, né, de sintomas entre os pacientes, o desenho, ele se propõe a minimizar esse viés, né? E aí, ele, comparando essas duas drogas, no mesmo indivíduo, diminui chance de viés mesmo. E vai aumentar a comparação. Precisão da comparação. E aí, como é que ele foi feito? Basicamente, no mesmo paciente, era infundida uma droga, ele tinha um controle de 24 horas, aí era administrado a primeira droga, era observada a dose e resposta, tinha uma manutenção de 24 horas, em seguida era descontinuado, em 4 horas, e esperava-se 24 horas sem nenhuma droga para começar a infundir a segunda droga e começar a nova análise da dose-resposta, tá? Então, basicamente, o que que eles procuraram de medir nesse estudo, tá? O desempenho cardíaco, e aí eles demonstraram a diferença entre o índice cardíaco nas duas drogas, o volume sistólico, o intervalo de tempo sistólico, estresse e risco através da pressão capilar pulmonar, a frequência cardíaca e a presença de extracístoles ventriculares, e também do fluxo regional, principalmente do renal, tá? Que era fluxo compararam em fluxo nos membros e fluxo hepático também, na depuração da creatinina e no sódio na urina. Então, começando aqui, a diferença, só para a gente saber, a bolinha o triângulo, ela representa o uso da dobutamina e o círculozinho, que é esse aqui de baixo, ele vai representar a dopamina, tá? Só para a gente se achar aqui. Como eu falei, aqui era antes do uso da droga, aqui era no início da infusão da droga, tá? A manutenção e a descontinuação, tá, gente? Então, como a gente pode perceber aqui no gráfico A, eles mediram sobre o índice cardíaco, tá? As duas drogas, elas aumentaram o débito cardíaco inicialmente, porém, a dobutamina, ela apresentou um aumento progressivo, tá? E intenso durante a fase da dose-resposta. E a dopamina não, ela chegou na dose mais ou menos de 4 microgramas e ela passou a não fazer mais efeito, tá bom? Opa, perdão. Em questão do volume sistólico, o painel, esse B de baixo, ele vai mostrar o volume sistólico, e novamente a dobuta, que é o triângulozinho, ele vai proporcionou o aumento significativo, né, do volume sistólico em comparação com a dopamina. Isso demonstra que o maior débito cardíaco observado com a dobuta ocorreu principalmente pelo aumento do volume ejetado por cada batimento, né, e não pelo aumento da frequência cardíaca. Ele vai comparar também mais à frente da frequência cardíaca e vai ficar bem perceptível esse resultado. Aqui nesse gráfico ele vai mostrar a pressão capilar, né, que ele chama de PCWP, que é uma medida indireta da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, né. Na prática clínica, a gente pode correlacionar isso com a congestão pulmonar e a piora da insuficiência cardíaca, e a gente observa que nessa fase da dose-resposta, né, a dobuta promove uma redução progressiva, né, aqui, o triângulozinho de baixo, e enquanto a dopa, ela apresenta um comportamento oposto, tá, ele vai aumentando as pressões, principalmente nas doses mais elevadas. Esse próximo a gente começa a falar o comportamento da pressão arterial, tá, durante as diferentes fases do estudo, tá. Esse gráfico superior vai representar a pressão sistólica e o inferior a diastólica, tá. Observa que ambas as drogas, elas vão promover o aumento da pressão arterial durante a fase
dose-resposta, tá? Entretanto, esse aumento foi mais pronunciado com a dopa, principalmente na pressão sistólica aqui. Nesse gráfico, eu tenho a pressão vascular sistêmica. No gráfico superior, a gente observa a resistência vascular sistêmica, tá? A dobuta promoveu aqui a redução progressiva da resistência vascular sistêmica durante a fase de dose-resposta e manteve esse efeito durante a infusão contínua, tá? No C, ele vai apresentar o mesmo padrão, observação da circulação pulmonar, e a dobuta reduziu significantemente a resistência vascular pulmonar, enquanto a dopamina apresentou o menor efeito, tá? Aqui da frequência cardíaca, a gente tem que a dobuta, ela não aumentou a frequência cardíaca, enquanto a dopamina aumentou bastante, teve bastante resposta da frequência cardíaca. E o que isso a gente consegue interpretar disso? Que o aumento do volume sistólico lá atrás que a gente comentou, na dopamina, não é pelo efeito do aumento da frequência cardíaca. E já a dopamina, ela aumenta o volume sistólico através da frequência cardíaca. Na presença de extrasístoles fica bem evidente, né, que com o uso da dopamina aumentou bastante as extrasístoles, enquanto a dobuta, ela manteve mais ou menos um platô. Esse aqui começa a apresentar sobre relação entre, como que fala? A PEPT e LEVT, que é a relação entre o período de ejeção e o tempo de ejeção em índice clássico da função sistólica analisada pelo eco, tá? Então, assim, quanto menor, melhor. E os valores é aproximadamente entre 0,30 e 0,40, e os valores elevados sugerem disfunção sistólica. Portanto, a gente consegue identificar aqui que o triângulozinho da dobuta, ele teve uma melhor resposta da função sistólica, tá? Esse gráfico também analisa o percentual de encurtamento do diâmetro ventricular, também aferido pelo eco, tá? Então, quanto maior, melhor a função sistólica, e normalmente é entre 25% e 45%. Aqui a gente percebe que a dobuta, ela aumentou essa variável, mostrando maior encurtamento das fibras miocárdicas, tá? Aqui a gente tem o último análise feita pelo eco, tá? Da variável. Aqui ela representa a velocidade do encurtamento das fibras, mais uma vez. Ela mede a velocidade em que o VS contrai, e aí era antigamente muito utilizada, né? Antes da popularização da fração de ejeção, pelo eco. E aí, quanto maior essa velocidade de encurtamento, melhor a contratilidade, tá? E quanto menor, pior a função sistólica. Mais uma vez, então, a gente percebe que o uso da dobuta, ela vai melhorar até a contratilidade do meu miocárdio. Em contrapartida, a dopa não, ela chega, até aumenta inicialmente, mas depois começa a ter um déficit aí a piora da contratilidade. Esse aqui a gente vai observar os efeitos renais da droga, tá, gente? E aí a dobuta aumenta significantemente o fluxo urinário, tá? A excreção urinária de sódio também, e o crescimento de creatinina, quando comparado, tá? Já a dopamina, ela não apresenta melhora estatisticamente significativa, tá? Esses parâmetros. Mas nenhuma, no final das contas, pela análise, nenhuma das drogas aumentou, assim, significantemente o fluxo sanguíneo renal. Então, isso sugere o quê? Que essa melhora da função renal, da dobuta, ela decorre da melhora hemodinâmica, não necessariamente que ela tenha uma ação renal, né? Porque ela vai, como eu demonstrei nos outros gráficos, ela vai ajudar na hemodinâmica sistêmica, vai reduzir a congestão venosa e não vai ter ação tópica no rim necessariamente.
Esse aqui é a perfusão regional, tá, gente? Que ele coloca como a perfusão regional do fluxo hepático, esse aqui de cima, e o outro é do fluxo sanguíneo periférico, tá? Nesses dois, nenhum dos dois produziu efeito, tá? Então, reforço que a Dobuta, ela melhora mais a perfusão tecidual, principalmente pelo aumento do débito cardíaco e pela redução da resistência vascular sistêmica. Aqui a gente começa a discussão, mas é mais ou menos o que a gente já demonstrava nos resultados, tá? No gráfico a gente tem a frequência cardíaca versus o índice cardíaco, tá? Então, ele mostra o quê? Que à medida que o índice cardíaco ele vai aumentando, os triângulos, a frequência praticamente permanece estável, enquanto a dopa tem um aumento crítico a partir do 4 microgramas quilo minuto, tá? A dobuta, ela consegue, então, aumentar o débito cardíaco sem provocar um ataque cardíaco importante. Aqui na pressão capilar pulmonar, aumenta o índice cardíaco, mas aumenta a pressão capilar, tá? Então, a dobuta, ela vai melhorar simultaneamente o débito e reduzir a congestão pulmonar, e a dopa não apresenta esse comportamento, né? Aqui a gente consegue ver esse aqui sobre as extrasístoles ventriculares, né, versus o índice cardíaco. Então, mostra que a dobuta aqui, ela praticamente não aumenta a, a pressão venosa central, né, e a dobuta, ela dispara novamente acima de 4 microgramas quilo minuto aqui. Dá para ver bem evidente. Então, o que a gente tira disso é que a dopamina, ela torna o paciente muito mais arritmogênico, né? A gente tem a comparação da frequência cardíaca versus a pressão sistólica, tá? É um marcador indireto do consumo de oxigênio do miocárdio. Então, quanto maior, mais aumenta o consumo de O2, e o resultado é que a dobuta, a dobuta aumentou muito pouco esse consumo, e a dopamina aumentou bastante, tá? Esse aqui acho que é a principal marcador de todo o estudo, né? Então, a dobutamina vai produzir um maior débito cardíaco com menos consumo de energético do miocárdio. Então, para concluir, foram vários efeitos clínicos que eles analisaram, né? E a gente tem essa comparação que eu achei bacana, para ficar mais claro, de todos esses gráficos, que tem o índice cardíaco versus volume sistólico. A gente viu que a dobuta ela vai aumentar significantemente, a dopa ela aumenta um pouco, mas sempre atinge um platô a partir ali de 4 microgramas quilo minuto. A frequência não tem resposta, né, pela dobuta, e já a dopa ela aumenta perigosamente, mais uma vez ali após atingir o 4 microgramas. A pressão pulmonar, a dobuta vai ter uma melhor resposta, ela vai diminuir, portanto, diminuir a chance de congestão pulmonar, né? E a dopa, na verdade, é o efeito totalmente contrário, ela vai aumentar a congestão. Nas arritmias também, dobuta sem alterações, como a gente viu, mantendo um platô, e a dopa ela vai aumentar severamente. Na resistência vascular também tem essa diferença, né? Vai diminuir na dobutamina, e na dobuta ela aumenta. E o perfil renal, ela é melhor consistente na dobuta, e apesar da gente não ter nenhum efeito tópico lá no rim, mas a gente sabe que é do efeito sistêmico do uso da dobuta, né? Então, basicamente, se o inotrópico deve melhorar a performance cardíaca sem provocar efeitos colaterais deletérios ou intoleráveis, então a dobuta parece ser o melhor inotrópico disponível, tá? Ela inegavelmente demonstrou vantagem absoluta em todas as curvas dose-resposta, na fase da manutenção de 24 horas e após a descontinuada também. Checklist da avaliação crítica.
Então, só respondendo aí o questionáriozinho do professor, a designação para os tratamentos foi randomizada? Não. Apesar de ser um estudo crossover, os autores não descrevem um processo formal da randomização da sequência das drogas, portanto, esse critério não foi atendido. Se todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, sim, né, foram 13 pacientes só, que inclusive tiveram resultado apresentado, não houve perdas importantes. Se o segmento foi completo, sim, né, todos completaram o protocolo de infusão, né, da droga e a avaliação hemodinâmica. Se a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, na verdade, o conceito da intenção de tratar, eu acho que na época não era utilizado, né. Então, acho que esse quesito eu colocaria como não, talvez. Não sei se o professor vai querer mudar. A condição foi cega? Não, o estudo foi aberto, os investigadores sabiam qual a droga, né? Os grupos comparados eram similares no início do estudo, sim, com cada paciente recebeu as 2 intervenções, cada indivíduo funcionou com seu próprio controle, o crossover, né, como eu tinha falado. Além da intervenção experimental, os grupos receberam tratamento semelhante. Sim, as demais terapias foram mantidas durante o protocolo, permitindo que a diferença observada fosse atribuída principalmente às drogas estudadas. Os resultados podem ser aplicados aos pacientes parcialmente, né? Os resultados, eles permanecem fisiologicamente válidos e ajudam a compreender, né, a diferença entre dopa e dobuta. Entretanto, hoje o tratamento da insuficiência evolui com novas drogas, né, novos protocolos. Na época era mais, a dobuta era mais nova. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Não. O estudo avaliou principalmente parâmetros hemodinâmicos e fisiológicos. Não analisou mortalidade, nem nada disso. E os benefícios superam riscos? Acho que sim. Dentro do contexto da época, a dobuta apresentou melhor perfil hemodinâmico, melhor potencial arritmogênico e melhor função renal, sem aumento importante de efeito adverso, justificando sua preferência clínica. Acho que é isso. É isso, parabéns pela apresentação. São dois, de certa forma, bem chato. Então, foi difícil para você, e quando você me mandou os artigos, eu mandei você refazer, porque não estava do jeito que eu gosto, você poderia me xingar, mas mesmo assim, você foi lá e refez, eu achei que ficou muito bom. Eu acabei optando por manter esse artigo, gente, mais para mostrar para vocês um pouco daquilo que eu falei, né, na primeira aula que eu dei de cardiologia baseada em evidências para vocês. Quando vocês forem pegar tudo que tem na diretriz, cerca de 7% das coisas só são nível de evidência 1, e no máximo 14% ali, recomendação A. E assim, vocês usam dobutamina todos os dias, e talvez a maioria, né, não tinha noção que a evidência da dobutamina vem disso, de um trabalho praticamente de laboratório, comparando efeitos hemodinâmicos ali de Swan-Ganz. Então, a dopamina surgiu no início dos anos 70 e ela foi mais utilizada porque antes a gente basicamente só tinha o isoproterenol, que eu não sei se vocês já tiveram contato, talvez quem já rodou na eletrofisiologia tenha visto um pouco do efeito, mas o isoprel é uma molécula beta-adrenérgica que a gente infunde ali e o paciente faz muita taquicardia, muita arritmia, tanto que a gente usa na eletrofisiologia para induzir a arritmia e conseguir fazer as ablações, né? E tinha também adrenalina, que talvez vocês já tenham usado, também vai induzir muita taquicardia, muita arritmia. A adrenalina vai fazer muita vasoconstrição, aumentar muita pressão. E a dopamina, quando surgiu, em 70, por ter um efeito mais titulável, né? Tinha aquela questão de até 3 microgramas, um efeito mais dopaminérgico, fazendo vasodilatação renal, então seria uma droga que protegeria o rim, e ali de 4 a 10 microgramas teria um efeito mais beta e ganharia cronotropismo, inotropismo, né? E acima de 10 microgramas a questão da dose mais alfa ganhando pressão.
E aí, por essa década de 70, a dopamina se consagrou até que a Lilly, lá no final dos anos 70, lançou a dobutamina através de uma alteração na molécula do isoprel, tentando manipular esses efeitos beta-1 aí, de forma a não produzir tanto ataque à arritmia, mas mantendo o efeito do inotropismo, do cronotropismo, do lusinotropismo, né, que a gente sempre fala. E basicamente era uma época aí pré-medicina baseada em evidências, né? Quando vocês pegam os primeiros trabalhos, esse deve ser o trabalho mais velho que a gente já discutiu até aqui hoje, né? Os primeiros trabalhos lá do ano passado eram da década de 80, assim como os desse ano, já final dos anos 80, começando dos 90. Então, a gente não tinha bem esse conceito de medicina baseada em evidências, de estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, de MACE, né, de redução de mortalidade, de internação, de hospitalização por IC. Basicamente, na cabeça deles, eles estavam na era do Swan Ganz, ele tinha uma utilização hemodinâmica, mostrava que ganhava mais débito sem causar arritmia, causando até uma leve vasodilatação e não vasoconstrição, no racional fisiológico deles, para IC isso seria melhor. E com isso, a dobutamina ganhou espaço, é utilizada até hoje, e aí nas próximas aulas a gente vai ver que outras moléculas mais modernas, com efeitos diferentes, tentaram ocupar o trono e basicamente sem sucesso, né? Mesmo sem uma evidência robusta, nível de evidência 1A, né? Digamos assim, por um ensaio duplo cego randomizado placebo controlado, a gente tem que a prática clínica acabou consolidando a droga por todos esses efeitos hemodinâmicos e por sua fastulação, como a Cris mostrou aí, né? É interessante que, assim, o cronotropismo, o aumento do débito é uma coisa que vocês veem na prática, mas eu até gostaria que vocês gravassem bem ali a questão da redução, tanto da pós-carga do VE quanto do VD, que vai ser algo ali impactante para a aula da semana que vem, quando a gente falar do Milrinone, porque sempre quando eu converso com vocês, o Milrinone é a droga do VD, porque reduz a resistência vascular pulmonar, então, assim, a dobutamina também reduz a resistência vascular pulmonar, mas sem necessariamente causar uma queda mais importante da pressão. Bom, acho que basicamente é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se o Ralph também quer contribuir com alguma coisa. Oi, Geline, tudo bem? Então, em relação à dobutamina, é interessante vocês olharem, pessoal, que, primeira coisa, no paciente com uma disfunção mais grave, às vezes você não vai parar nessa dose que eles chegaram, 10 microgramas, ou essa dose ela vai se manter por um período maior do que o estudo mostrou. Então, cuidado, foi uma segurança boa em curto tempo. Por que que às vezes a gente usa dobutamina dose mais alta? Porque existe um down regulation natural da insuficiência cardíaca avançada e às vezes você precisa utilizar doses maiores, além da possibilidade de taquifilaxia. Então, sim, até essa dose de 10 microgramas aumentou débito, causou pouca arritmia, sem grandes interferências. Mas muitas vezes um paciente mais avançado, você vai precisar de uma medicação aí em doses mais altas do que isso. Sempre bom, né, se for possível, a dobutamina, você usar um vasodilatador para potencializar essa ação inotrópica dela. A dopa, realmente, o Janine deve pegar também, a gente chegou a usar ela um bom tempo aí, tinha essa ação de diurético, né, até o trabalho chamado Rose Trial, né, mostrar que essa dose, ela acho que a gente vai discutir em algum momento esse trial, mostrando que essa dose renal dela, na verdade, nunca existiu com eficácia significativa, né. Então, hoje, dopamina, para quem que a gente reserva? Para o paciente com bloqueio, né? Então, ela está no ACLS lá, dificilmente vai sair, vai ficar mais focada nesse cenário. Mas a dobutamina, ela é bem segura em doses menores. E é interessante que, quando você faz o eco de estresse, você percebe que até o inotropismo ele melhora significativamente até 10. Mas para você melhorar bem assim, a gente precisa de doses ali próximas de 20 microgramas para você melhorar muito esse inotropismo significativo do ventrículo esquerdo. Lembra que
no ecocardiograma de estresse, a gente chega até 40 microgramas por curto período de tempo, mas a gente chega até 40. Então, você acompanha e percebe que 5, 10 aumenta muito pouco, 20 aumenta legal e 40 fica uma máquina, né? Até gera, às vezes, gradiente. Então, talvez a dose que tem um melhor efeito inotrópico, segurança, quando você avalia o paciente normal, né, que é o ecoestresse, talvez seria ali o 20 microgramas. Mas lembrar a taquifilaxia e o trabalho ele ficou pouco tempo com dose mais alta. Então, talvez ele não tenha pegado os efeitos colaterais significativos da dobutamina, mas com certeza melhor do que a dopa. Valeu, mestre. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então é isso. Bom, parabéns, Cris. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Na sexta que vem, a Ana Regina apresenta o trabalho sobre a milrinone. Abraço, gente. Valeu, mestre. Tchau, tchau.